Hoje você vai assistir mais um daqueles vídeos épicos que a gente publica aqui no canal. Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você. Bom, o recado é que se você já é inscrito desse canal, não se esqueça de apertar o sininho das notificações. Muita gente não está recebendo nossos vídeos quando eles são publicados. E apertando o sininho das notificações, você vai ser notificado assim que tiver vídeo novo no ar. O segundo recado é para você acessar o meu Instagram, caso você queira ver uma parte mais íntima das minhas hortas, das minhas plantas. Eu publico as fotos todas lá, é @somosverdes. Então, sem muita enrolação, hoje a gente vai falar sobre a salsinha e tudo o que você precisa saber para cultivar salsinha em casa, para poder consumir essa salsinha. Com certeza esse vai ser o melhor vídeo que você já assistiu até agora, então se você puder, já deixa aquele like lá e bora pro vídeo! Depois de vários anos plantando, estudando sobre plantas e também observando o que as pessoas imaginam sobre a salsinha, eu cheguei à conclusão que as pessoas têm uma visão talvez um pouco equivocada sobre o cultivo de salsinha. Então o que eu observei foi que esse pessoal costuma comprar esses vasinhos pequenos e, além disso, muita gente ainda sonha com uma hortinha vertical ou pretende plantar naquelas garrafas PET de 2 litros. Mas a pergunta é, dá para cultivar salsinha para consumo num vasinho pequeno como esse aí? E a resposta é não. Claro que se você pretende cultivar apenas como planta ornamental, tudo bem. Mas um vasinho como esse tem diversas desvantagens se você pretende consumir a salsinha de verdade. Só para você saber, um vasinho desse tamanho só vai permitir que você utilize apenas pequenas quantidades de salsinha nas suas refeições e apenas de vez em quando. Outra desvantagem é que você vai ter que fazer de 2 a 3 regas por dia, uma vez que a salsinha precisa de bastante sol para se desenvolver. E imagine você em quantas horas esse vasinho vai ficar completamente seco se for colocado dessa forma aí, debaixo do sol escaldante aqui do nosso país. Bom, por experiência própria, eu te digo que 2 horas já é o tempo suficiente para a água evaporar por completo de dentro desse vaso e a sua salsinha começar a morrer. Então, se você pretende plantar a salsinha em vaso para consumir em casa, preste muita atenção em cada detalhe que eu vou te mostrar até o final desse vídeo. Muito bem, existem 2 maneiras para se plantar a salsinha. Você pode plantar tanto por sementes, que podem ser compradas em qualquer mercado ou floricultura, quanto por mudinhas. Então eu vou começar mostrando como é feito o plantio através das sementes. As minhas sementes eu colhi diretamente dos meus vasos de salsinha e até o final do vídeo você vai entender como. Mas caso você ainda não tenha suas próprias sementes, você pode comprar aquelas que vêm em pacotinho. Sempre que eu vou plantar as minhas sementes de salsinha, eu costumo utilizar esses saquinhos pretos ou vasinhos pequenos. E faço isso porque eu já plantei em várias superfícies menores, como sementeiras e copinhos de jornal, e percebi que quanto menor a sementeira, mais difícil se torna para manter a sua planta úmida. Na hora de plantar é bem simples, basta colocar terra adubada no saquinho e semear cada um deles com uma média de 5 a 10 sementes. Depois de semear, é só colocar em um local com pouco sol. Para que você entenda melhor, nesse caso eu coloquei embaixo de uma árvore com poucas folhas, aquelas que tem a copa bem rala. E ainda utilizei a minha estufa portátil com sombrite para garantir que não pegasse muito sol nessa fase. É importante lembrar que a salsinha pode ser semeada em qualquer época do ano e que a germinação pode demorar um pouco mais do que as outras plantas que a gente está acostumado. Mas eu vou falar sobre todos esses detalhes lá no final do vídeo. Então, para você que vai comprar a sua mudinha já formada, eu recomendo que compre pelo menos 4 mudas para que você possa montar um vaso do qual vai poder colher salsinha todos os dias. Essa planta gosta de solos ricos em nutrientes e que tenham uma boa capacidade de drenagem. Então, nesse caso, eu utilizei uma terra que já tem boa capacidade de drenagem
mas se você tiver uma terra que compacta fácil ou retém muito a água, basta adicionar um pouco de areia no preparo do seu substrato. Então nesse preparo eu utilizei 2 partes de terra e 1 parte de humus de minhoca para garantir os nutrientes essenciais. Mas se você quiser, pode substituir o humus de minhoca por esterco de galinha curtido, colocando nessa mesma proporção. Depois de preparar o substrato, você vai ter que escolher o tamanho do vaso. E nessa hora é importante que você escolha um vaso grande, com no mínimo 30 centímetros de diâmetro e também 30 centímetros de profundidade. E isso porque as raízes dessa planta podem ultrapassar 50 centímetros de profundidade. Então quanto maior o vaso, melhor. Daí é fazer aquele procedimento que todo mundo já está acostumado. Argila expandida no fundo, manta têxtil por cima e colocar o seu substrato. Mas lembre-se de medir o tamanho das mudas antes de completar com o substrato. Depois rasgue o saquinho com cuidado para não desfazer o torrão, coloque as suas mudinhas uma em cada canto e faça o preenchimento. O plantio de 4 mudas em um vaso desse tamanho já vai garantir que ele fique bem cheio de salsinha. E lembrando, essa é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno ou no mínimo 6 horas de sol por dia. Ela precisa de muitas regas, porém se plantada num vaso como esse, você vai precisar regar apenas uma vez por dia. Eu deixei esse vaso sem água por 2 dias e veja aí o que aconteceu. Então, para cultivar salsinha em vaso, não pode se esquecer de molhar todos os dias. Com relação à manutenção do vaso, é sempre bom retirar todas as ervas daninhas que forem nascendo por ali, para que não haja disputa por nutrientes. Essas ervas daninhas acabam roubando o nutriente da sua planta. Também é importante fazer a retirada de todas as folhas que tiverem amareladas. E isso porque essas folhas já estão condenadas e acabam também absorvendo mais energia da planta. No caso de plantar a salsinha diretamente na terra, o processo é o mesmo. Porém, você vai ter que criar um canteiro apenas para ela, ou vai precisar de uma divisão entre os canteiros. A salsinha é uma planta antagônica, o que significa que quando ela é plantada junto com outras plantas, pode acabar atrapalhando no desenvolvimento das outras. Nesse caso, eu ainda plantei algumas cebolas junto com elas, mas o melhor mesmo é ter um canteiro só para suas salsinhas. Essa é uma planta bienal, o que significa que ela pode demorar até 24 meses para completar o seu ciclo biológico. Então, no primeiro ano ela vai crescer vegetativamente, apenas apresentando folhas verdes, e a partir do segundo ano ela começa a dar flores e sementes. Depois desse período ela seca e morre, por isso a importância de extrair as sementes. Então não se assuste se a planta em algum momento começar a dar flores e depois morrer. Isso é mais do que normal. Para fazer a retirada das sementes, basta esperar que elas comecem a secar. Porém, também é possível fazer a poda quando elas ainda estiverem verdes, contanto que as sementes já estejam bem formadas como você está vendo na imagem. E aí você pode fazer essa poda e colocar para secar. Então depois que as suas sementes já estiverem secas, você pode simplesmente retirá-las manualmente e iniciar uma nova plantação ou uma nova semeadura. Muito bem, agora eu vou te passar algumas informações muito importantes para que você não fique com nenhuma dúvida sobre o cultivo dessa planta. Como eu disse anteriormente, essa é uma planta que demora um pouco mais para se desenvolver. Então depois que você fizer a semeadura, ela vai demorar entre 10 e 28 dias para germinar. É um tempo considerável. E no caso da colheita, no inverno, a planta pode demorar cerca de 80 dias até que esteja pronta. E no verão, a colheita pode ser um pouco mais precoce, variando entre 50 e 60 dias.
Claro que tudo isso vai depender das condições climáticas de cada região. E falando em condições climáticas, a salsinha tolera uma variação de temperatura bem ampla, é uma planta bem resistente. Ela consegue sobreviver a temperaturas que variam entre 4 graus Celsius e 32 graus Celsius. Porém, a temperatura ideal para ela ser cultivada é de 24 graus Celsius. Então, se aí na sua região a temperatura média é 24 graus Celsius, você vai ter muito sucesso no plantio da sua salsinha. Com relação às adubações, elas devem ser feitas periodicamente e eu costumo utilizar o humus líquido ou o biofertilizante a cada 20 dias. O biofertilizante, para quem não sabe, é aquele chorume do bem que vem das minhocas. E o humus líquido é uma extração que a gente faz através do humus. E já tem vídeo aí no canal. Se você quiser assistir, o link vai estar aí no card. E para finalizar, mais uma vez, eu repito, se você vai cultivar salsinha, lembre-se de regar todos os dias. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Solta aquele like maroto que fortalece o canal, faz a gente ter relevância. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Não esqueça do sininho das notificações para você receber quando a gente publicar vídeo novo no canal. E até a próxima, pessoal!